Bom, a partir de agora, nós vamos registrar sobre a Resolução 292 de 2008 do CONTRAN. Esta resolução é de principal importância porque ela prevê aí as alterações de características regulamentadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, ela determina quais as possíveis modificações nos veículos, as possíveis alterações, né? Determina como esse veículo vai ser reclassificado conforme as alterações previstas por esta resolução, né? E que sempre qualquer modificação, qualquer alteração no veículo, ela deve ser precedida aí de uma autorização prévia do Detran para a regularização do veículo. Algumas modificações irão ser exigidas um CSV, outras não. Para isso, deve-se observar a tabela de anexo desta resolução em particular. Tá? Ao longo do tempo, como ela foi lançada em 2008, ela sofreu algumas alterações, nas quais você pode estar visualizando aí no site do Denatran. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Assim como a tabela de anexo sobre as alterações possíveis nos veículos também sofreram algumas alterações aí no decorrer dos anos, né? Mas vamos tratar nesse primeiro momento sobre a resolução 292 em particular. Então, no seu artigo 2º, ela determina então as modificações permitidas aí no veículo, né? Bem como a exigência para cada modificação e a nova classificação aí dos veículos, né? Quanto à espécie, tipo, carroceria, o que deve ser regularizado perante ao documento do veículo, ao novo documento do veículo, depois da sua alteração de característica, né? No artigo 3º, ele determina aí que as modificações elas devem ser precedidas aí da autorização do Detran, né? Em que ela também determina no seu parágrafo único que a não observância do disposto nesse artigo, né, incorrerá em penalidades e medidas administrativas aí previstas no artigo 230, inciso 8º aí do CTB, né? Então, caso o veículo altere a sua característica, mas não pediu autorização ao Detran, ele vai sofrer estas penalidades. Temos como exemplo, nós vínhamos comentando agora há pouco, um veículo que instala o GNV e não solicita ao Detran esse pedido de regularização do kit no veículo. Paralelo a isso, outra mudança de característica muito recorrente é a questão dos veículos rebaixados, que tiveram alteração do sistema de suspensão e também não solicitaram ao Detran esta regularização e, consequentemente, a inspeção de segurança veicular, né? Então, são alguns exemplos que nós podemos abordar, né? Então, no artigo 4º, ela determina que, quando houver modificações, vai ser exigida a realização da inspeção de segurança veicular para emissão do CSV, Certificado de Segurança Veicular, conforme a regulamentação específica do Inmetro, né? Expedido por uma ITL, uma instituição licenciada pelo Denatran, né? E no seu parágrafo único, ela determina que o número do CSV ele deve ser registrado no campo observações do veículo, lá do recibo dele, que é o CRV, né? E do documento de porte obrigatório, que é o CRLV, né? Então, essas informações dessas modificações, lá no campo observação, vai aparecer o número do CSV. Isso para GNV, veículos com modificação da suspensão, que eu estava comentando agora há pouco, deve constar aí o CSV lá no campo observações, né? Falando um pouquinho em particular sobre o sistema de GNV, nós temos o artigo 7º, em que é permitido para fins automotivos, exceto para ciclomotores,
motonetas, motocicletas e triciclos, o uso aí do GNV, né? No seu parágrafo 1º aí, ele determina que todos os componentes do sistema de GNV, eles devem ser certificados pelo Inmetro, né? E no parágrafo 2º, por ocasião aí do registro do veículo, né, lá no Detran, ele deve apresentar a seguinte documentação: o CSV, expedido pela ITL, licenciada pelo Denatran e acreditada pelo Inmetro, né, e que anualmente, para o licenciamento desses veículos que utilizam o sistema de GNV, né, deverá ser exigida a apresentação de um novo certificado de segurança veicular, ou seja, a inspeção periódica do GNV, ou seja, todo ano o veículo que tiver GNV instalado, ele deve passar por essa inspeção anual em uma ITL, uma instituição licenciada pelo Denatran e acreditada pelo Inmetro para a emissão de um novo CSV, né? Ainda sobre a resolução 292, né? Eu comentei com vocês aqui que ela sofreu algumas alterações de acordo com o decorrer dos anos aí, né? Essas modificações aí previstas pelo CONTRAN que tinha no anexo 1 da resolução 292, agora elas estão dispostas na portaria 38 de 2018. Ela substitui esse anexo da resolução 292. E nós podemos destacar aqui algumas modificações previstas nesta portaria, que são inclusão ou retirada de sistema de GNV, alteração dos componentes do sistema de suspensão, troca de carroceria, inclusão de eixo veicular auxiliar ou eixo direcional, e veículos pesados estamos falando, né? Questão de alongamento de chassi, de caminhões, dentre outros. Existe uma infinidade aí de possíveis alterações. Para conferir, vocês podem acessar o site do Denatran, né? Vale a pena aí estar conferindo. Alguns exemplos aqui dessa tabela em anexo da portaria 38 de 2018, nós trouxemos aqui para ilustrar para vocês como que ela funciona. Então, ela determina o tipo de modificação. Na primeira linha, nós temos ali a inclusão do sistema de GNV. Na segunda coluna ali, nós temos a questão da aplicação, ou seja, quais veículos eu posso fazer a inclusão do sistema de GNV. Então, ali ela determina automóvel, caminhoneta, caminhonete, caminhão, caminhão-trator, ônibus, micro-ônibus, utilitário, motor-casa e até mesmo quadriciclos. E o que se exige para fazer esta modificação? Obviamente, a autorização prévia do Detran, conforme já foi determinado na resolução 292, mas aqui ela determina uma exigência. O que é a exigência? A apresentação de um CSV, o Certificado de Segurança Veicular, né? E por último, na última coluna ali, ela determina qual a classificação do veículo após essa modificação, em relação à espécie, tipo e a carroceria. Neste caso em particular, da inclusão do sistema de GNV, vai continuar o mesmo tipo, a mesma espécie e a mesma carroceria, né? Diferente já ali, ó, da alteração do sistema dos componentes do sistema de suspensão. Também diz a aplicação, a quais veículos é aplicado, a exigência, que aqui já tem um detalhe a mais, que é o CSV e o artigo 6º da resolução 292, né, que deve ser observado, e lá na classificação do veículo após a sua modificação, né, então espécie, tipo a mesma, carroceria a mesma, e ele tem um item a mais aqui, que é nos veículos com PBT até 3.500 kg, né? Na observação do CRLV, ali, o documento de porte obrigatório, né? Constar a nova altura conforme o artigo 6º desta resolução.